Mateus, capítulo 6, verso 34. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Esta palavra ela se refere a tudo aquilo que vai na nossa mente, na qual a gente não tem controle, e mesmo assim a gente insiste em tentar resolver. Então a gente pega essas situações que normalmente elas são angustiantes e negativas, e nós colocamos o nosso tempo e a nossa energia tentando resolver essas coisas que nós não conseguimos. E nós começamos a deixar de lado aquilo que tem maior relevância. E quando a gente faz isso, a gente começa a ficar pior ainda, porque nós tentamos resolver o que não conseguimos. E quando não conseguimos resolver, porque a gente se sente mal quando a gente tem que resolver certas coisas que estão erradas na nossa vida, e o fato de a gente colocar tempo e energia nessas coisas e não conseguirmos resolver faz com que a gente se sinta pior ainda. Então, Jesus ele disse: não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia o seu próprio mal. Com isso ele quer dizer que a nossa energia e o nosso tempo e o foco, eles devem estar voltados e centrados para aquilo que a gente tem poder para resolver. E normalmente as pessoas elas buscam olhar no mundo como as coisas elas devem ser resolvidas, e elas começam a se espelhar nas outras, principalmente através das redes sociais, porque basta você abrir o Instagram, por exemplo, você vai ver que as pessoas elas estão sorrindo, as pessoas elas estão muito bem, elas postam fotos onde elas são bem-sucedidas, onde elas estão na academia e postam uma frase motivacional ali dizendo que o foco e a determinação são tudo. E você vê que essas pessoas elas aparentam ter uma vida perfeita, só que nos bastidores dessa vida, dessa pessoa, você não tem contato, você tem contato somente com o que ela te mostra. Então nós podemos entender essas coisas como aquilo que o diabo ele quer fazer com o ser humano. Ele quer mostrar somente aquilo que é bom, fazendo você se sentir uma pessoa que não tem nada, sabe? Não tem rumo, não tem sentido. Faz com que as outras pessoas sejam aparentemente melhor que você, porque você vê que as vidas dos outros são perfeitas e a sua não. Só que isso é uma grande mentira. E daí você começa a pensar da mesma forma que elas pensam, e você começa a pegar a vida perfeita delas e você começa a se espelhar nisso, e você começa a postar fotos da sua vida perfeitinha, mas que de perfeito não tem nada. E você fica ansioso, preocupado com tudo, tenta resolver dessa forma, porque você quer provar para as pessoas que a sua vida não é tudo isso de ruim. Isso faz as pessoas se dividirem. E você pode ver que nenhuma dessas pessoas na qual você se espelha, nenhuma delas ela vai te ajudar, mas elas vão sempre te mostrar um caminho para que você sinta inveja dela, e você, como vê que isso aparenta ser bom, você começa a fazer isso também. E essas pessoas elas se dividem e acabam não resolvendo o problema de ninguém. Então, digamos que quando você tá no seu quarto ou tá sozinho, aí é que você mostra quem você realmente é. Porque no Instagram ninguém vai postar uma foto que acordou com remela no olho e que ela pega os meios de transporte para chegar ao trabalho e que o cachorro mordeu ela, ou que ela, quando foi subir o degrau do ônibus, ela escapou, tropeçou e caiu. Então todos esses pequenos detalhes não é colocado, mas somente as vitórias, sabe? E as pessoas elas colocam as vitórias não para que os outros vejam que é possível, através do esforço, conseguir ser alguém melhor, mas elas querem que as pessoas as invejem, querem que a vida delas sejam colocadas como uma maneira de elas se sentirem no topo da pirâmide. E não é isso que a Bíblia ensina,
A palavra de Deus ela diz que o menor será o maior, e aquele que for o maior entre vós, esse será o vosso servo. Então, nós temos que mostrar ao mundo com sabedoria aquilo que realmente faz o ser humano evoluir. E não é foto de Instagram, porque é tão ridículo o ser humano ele ficar ansioso com o dia de amanhã e ele não conseguir resolver os próprios problemas do dia de hoje, mesmo assim ainda posta fotos que aparentam ter perfeição. Isso tudo me leva a pensar, qual a necessidade de tudo isso? E o que está por trás de tudo isso? Qual o mecanismo que é disparado para que as pessoas comecem a pensar dessa maneira? Isso é tudo que o diabo faz. Ele faz as pessoas pensarem dessa maneira e a viver vidas que não são delas, para que elas se sintam bem com aquilo que elas não têm. E elas deixam de construir a sua vida para construir a vida para os outros. E a sua qualidade de vida ela vai para baixo. E aquelas pessoas que veem a sua perfeição, elas nem imaginam a sua imperfeição, que elas não veem quando você está nos bastidores. Então, entenda que você não tem que viver para provar coisas uns para os outros. Você tem que entender que você tem que buscar a verdade. E quando você está vivendo dessa forma, sendo rotulado de acordo com aquilo com que o sistema te impõe, você não está vivendo de acordo com a verdade. Você está mentindo para você mesmo. Em que a palavra de Deus ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por Ele. E quando nós começamos a dar mais crédito àquilo que o mundo nos mostra, nós começamos a tomar caminhos que não são lineares. E nós começamos a percorrer caminhos que nos afastam da verdadeira essência, da verdadeira natureza pela qual Deus nos criou. Nós começamos a viver uma vida de fachada. E isso porque as pessoas elas buscam prazer nessas coisas. E elas não conseguem nem mesmo resolver os problemas das suas próprias vidas. Mesmo assim aparentam mostrar aos outros e provar que elas têm uma vida perfeita. Mas o reino de Deus não é isso. A palavra de Deus ela diz em Mateus capítulo 6, a partir do verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem o reino de Deus. Não fiquem buscando provar para o mundo que as suas vidas são perfeitas, sendo que na maioria das vezes ela é uma desgraça. E esse é o ponto que o ser humano chega, que é fazer de tudo para provar que ele tem e que ele é aquilo que ele não é, para que os outros o vejam como alguém. Só que quando nós perdemos tudo o que nós temos, nós entendemos que a palavra de Deus ela é isso. E quando nós perdemos, nós tendemos a ganhar. Jesus ele disse em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. O reino de Deus ela é assim. Jesus ele ensinou em Mateus capítulo 13, a partir do verso 44 até o 46. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E por causa da sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então nós podemos ver que o reino de Deus ele é algo que nós temos que buscar todos os dias. E quando nós buscamos o reino dos céus, como está descrito em Mateus capítulo 6, a partir do verso 33, mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, você entende que você não precisa andar ansioso por nada. Porque você entendeu que o reino de Deus ele é uma pérola, como está descrito em Mateus capítulo 13, a partir do verso 45, como eu li. Novamente o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a.
Então você entende que o reino de Deus é algo que você tem que viver todos os dias, porque você encontrou no reino de Deus algo tão precioso que você olha para esse mundo como algo a ser descartado. E você não quer mais saber de querer agradar as pessoas. Porque você não quer mais ser a cópia das pessoas, você não quer mais ser as pessoas como elas são nas redes sociais. Você quer ser a imagem e semelhança de Deus. Você quer competir não com as pessoas, mas você quer competir com você mesmo. A partir do momento em que você entende que a sua carne é o seu maior inimigo e não aquele que posta foto na rede social, fazendo você ter inveja daquilo que você não tem e muitas vezes daquilo que até mesmo aquela pessoa postou não tem. Mas elas aparecem uma vida perfeita. Então entenda, perca tudo que você tem, porque o reino de Deus ele é isso. O reino de Deus é um tesouro escondido no campo, no qual o homem achou e escondeu. Por causa da sua alegria, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, tudo que se refere neste versículo, quando ele diz que ele vai e vende tudo quanto tem, ele se refere que ele é capaz de perder tudo que ele tem na sua própria vida e morre para si mesmo. Porque Cristo ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então você tem que negar tudo que a sua vida te propõe, para que você possa pertencer ao reino de Deus. Porque você não sente mais alegria nessas coisas, mas sim nas coisas que são do alto. Então a palavra de Deus ela é isso. Ela sempre vai te trazer algo que te faz refletir. E quando nós começamos a viver somente por aquilo que o mundo nos mostra, nós começamos a ser programados para pensar conforme as massas. E nós não pensamos mais conforme nós temos que pensar, através da mente de Cristo, que está descrito em 1 Coríntios. Então, pare de ser rotulado pelas pessoas. Você não é obrigado a isso. Mas se você não se tornar dono da sua própria mente, com um pensamento apurado, você vai começar a ser influenciado por aquilo que todo mundo vive. E você vai ser infeliz porque você quer. Porque a sua imaginação, ela pensa aquilo que parece ser bom aos seus olhos. Mas o reino de Deus, ele nos ensina que nós não somos rotulados por aquilo que todo mundo é rotulado. Nós não precisamos ser conforme aquilo que o mundo é. Você não precisa ser o cara mais legal, o cara mais influente, o cara mais inteligente. Você só precisa ser melhor do que você foi ontem. Você só precisa estar em constante evolução. Você não precisa ganhar e perder toda hora. Você simplesmente tem que evoluir. Não adianta pensar que só porque você sofreu uma derrota, que isso é motivo para você se sentir para baixo. Não. A maioria das derrotas, elas são muito promissoras pra gente, porque elas nos proporcionam uma oportunidade de crescimento. Ela é uma semente. Faz com que a gente possa aprender através daquilo que a gente entende como fracasso e adversidade, porque elas nos dão experiência suficiente para escolhermos um caminho melhor e mais excelente. Então é isso que eu tenho para deixar. Fique na paz de Deus.